Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Universo dos Números, né? Não deixe de se inscrever no canal, que eu sou o professor Augusto. Hoje o assunto é sobre polinômios, teorema do resto, ok? Inscreva-se no canal, vamos fazer o canal crescer. Compartilhe o canal com os amigos, deixe seu like no final, né? Você vai ajudar muito esse canal a crescer, né? Conto com vocês para isso, beleza? Vamos lá para a nossa resolução do nosso problema de hoje. Bom, gente, a questão de hoje é do livro do Gelsiese, né, que fala sobre polinômios, é um livro do terceiro ano do ensino médio, né? A questão fala o seguinte: sendo 3 e menos 1, respectivamente, o resto da divisão de um polinômio f de x por x menos 2 e por x menos 3, determine o resto da divisão de f de x por x quadrado menos 5x mais 6, certo? Ou seja, quando eu dividir f de x por x menos 2, eu vou ter resto 3. Quando eu dividir f de x por x menos 3, eu vou ter resto menos 1. Ele quer saber o resto da divisão de f de x por x quadrado menos 5x mais 6, ok? Então, o que acontece aqui? Esse cara aqui, x quadrado menos 5x mais 6, a forma fatorada, né, é a mesma, justamente a multiplicação desses dois caras aqui, ó, x menos 2 e x menos 3, ok? A gente vai ver isso aqui mais na frente, tudo bem? Então vamos lá. Então, para a gente resolver esse problema, temos que entender uma coisa, né? A divisão de dois números de dois polinômios. Então aqui eu vou ter um dividendo, um divisor, um quociente e o resto da divisão. Então o dividendo é justamente a multiplicação do divisor pelo quociente mais o resto, certo? Então aqui eu vou ter f de x dividido por x menos 2, ele está dizendo que o resto vai ser 3, certo? Então f de x dividido por x menos 2, eu vou ter 3 como resto e vou ter um q de x. Então, pelo teorema do resto, né? Ou seja, ele está dizendo que 3 é o resto dessa divisão de f de x por x menos 2. Então, pelo teorema do resto, ele diz o seguinte: quando eu pego o q de x, que é o divisor, igual a zero, eu vou achar a raiz dessa equação, né, que é do divisor. Achando a raiz dessa equação, nesse caso é x igual a 2, tá? Negativo passa para o outro lado positivo, x igual a 2, basta pegar a raiz dessa equação e substituir dentro de f de x. Quando eu vou substituir e fazer a operação, eu vou encontrar o resto, que nesse caso ele já está nos dando que é 3, ou seja, quer dizer que f de 2, colocar dentro de f de x, vai ficar f de 2, eu vou encontrar 3. Vou encontrar 3, desculpa, né? Então, vou ter aí f de 2 igual a 3. Então, x igual a 2 é a raiz. Então, vou colocar em f de x. Então, f de 2 vai ser 3. Ou seja, quando aplicar 2 dentro de f de x, eu vou encontrar 3 como resto. Então, 3 como resto. f de 2 igual a 3. Então, a partir dessa informação que a gente aplicar aqui na questão, né? No desenvolvimento da questão. Então, f de 2 é igual a 3. Então, ele está dizendo que ele quer o resto da divisão de f de x por x quadrado menos 5x mais 6. Então, eu vou fazer a divisão de f de x por g de x, que é x quadrado menos 5x mais 6, certo? Então, fazendo a divisão de f de x por x quadrado menos 5x mais 6, eu vou encontrar o q de x, o quociente, e vou encontrar o resto da divisão, certo? Então, eu estou fazendo a divisão de f de x por g de x, que é x quadrado menos 5x mais 6, ok? Então, isso eu estou fazendo depois que eu encontrei f de 2 igual a 3, certo? Que ele é raiz dessa equação do divisor, e quando eu aplico eu vou encontrar 3 como resto. Então, f de x, quem é ele? É justamente a multiplicação, desculpa, de x quadrado menos 5x mais 6 vezes o quociente, que é de x mais o resto. Lembrando que o resto da divisão de um polinômio, ele tem que ter o grau menor que o grau do divisor, né? Se o grau do divisor aqui é 2, então o grau do resto de x, r de x, desculpa, tem que ser 1, certo? Tem que ser 1. Então, o único polinômio que tem grau 1 é justamente uma equação do primeiro grau. Então, r de x, quem vai ser ele, né? Vai ser uma equação do primeiro grau. Então, o grau de r de x tem que ser menor que o grau de g de x, que é o grau do divisor, certo? Então, r de x é um polinômio do primeiro grau, que é ax mais b, certo? Então, assim, f de x é uma multiplicação de g de x
x quadrado menos 5x mais 6 vezes q de x, mais o resto, que nesse caso é ax mais b. Então, o f de x é justamente a g de x, x quadrado menos 5x mais 6 vezes q de x, mais o resto, que é ax mais b, ok? O resto que é ax mais b. Então, como esse cara aqui é uma equação do segundo grau e a forma fatorada dele é x menos 2 e x menos 3, né? Se você já tem uma base de conhecimento sobre a equação do segundo grau, quando você resolve uma equação do segundo grau, você acha a raiz dessa equação. E você colocando dentro da forma fatorada de uma equação do segundo grau, ela fica dessa forma, né? X menos 2 e x menos 3, ok? Então, a multiplicação desses dois polinômios do primeiro grau, eu vou encontrar esse polinômio do segundo grau, certo? Então, essa aqui é a forma fatorada dessa equação, ok? Então, dessa equação, a gente fez aqui, ó, x menos 2 igual a 0, x igual a 2. Então, f de 2 é igual a 3, certo? Então, aonde for 2, eu vou colocar dentro dessa equação aqui. Aonde for 2, vai ficar 2 ao quadrado, menos 5 vezes 2, mais 6 vezes q de x, mais a vezes 2, mais b, né? Então, aonde for x, eu vou colocar 2, sendo que f de 2 é igual a 3, tudo bem? Por que eu estou fazendo isso? Porque 2 é raiz dessa equação, porque esse cara aqui é uma forma fatorada de uma equação do segundo grau, é uma das raízes quando eu faço ele igual a zero, tudo bem? É por isso que eu estou substituindo. Assim, fazendo a substituição, vou ter f de 2, 2 ao quadrado, menos 5 vezes 2, mais 6 vezes q de x, mais a vezes 2, mais b. Então, f de 2 é igual a 3, então vai ficar 4 menos 10, né? 5 vezes 2 é 10, mais 6 vezes q de x, mais a vezes 2 é 2a, mais b. Como f de 2 é igual a 3, então tudo igual a 3. Aqui vai ficar 4 menos 10, menos 6. Menos 6 mais 10 vai dar 0. 0 vezes q, 0. Vai sobrar apenas 2a mais b igual a 3, né? Então, 2a mais b igual a 3. Isso a gente fez, toda essa operação aqui a gente fez de f de x por x menos 2, certo? Agora a gente vai fazer f de x por x menos 3 igual, e vou ter o resto menos 1. Então, todo o processo que eu fiz com f de x por x menos 2 e o resto é 3, aqui, né, e aqui também, eu vou fazer com f de x por x menos 3 e 1, ok? Todo o processo que eu fiz com o outro, eu vou fazer com esses números agora. Então, vamos lá para a nossa resolução, né? Então, f de x dividido por x menos 3, o resto é menos 1. Então, f de x dividido por x menos 3, o resto é menos 1. E eu vou ter um q de x, né? Então, se o resto é menos 1, lembrando que fazendo f de 3, que é o g de x, né, o divisor igual a 0, né? Eu vou encontrar x igual a 3, certo? Então, como eu falei, o que eu fiz aqui com x menos 2, eu vou fazer também com x menos 3. Então, eu vou pegar essa mesma equação do segundo grau, né? Que é a multiplicação dos dois. Vou pegar essa mesma equação e colocar aqui, certo? Para substituir o f de 3. Então, quando eu faço a divisão de f de x por x menos 3, o resto é menos 1. Então, aqui é o resto da divisão de f de x por x quadrado menos 5x mais 6. Então, fazendo a divisão desse por esse, né? Eu vou encontrar o resto do polinômio, né? Da divisão entre eles. Assim, né? Como eu falei, assim como fez para esse cara, eu vou fazer com esse aqui também. Então, f de x, quem é ele? É x quadrado menos 5x mais 6, certo? Eu vou ter um q de x e mais de x. Então, esse cara, quem é? Esse cara vezes esse cara mais esse cara. Eu vou aplicar aqui, certo? Para esse mesmo divisão que eu tenho aqui, quando eu confiro x igual a 3, ok? Então, x f de x igual a 3, eu vou ter menos 1 como resto, ok? Então, fazendo f de x, dividindo f de x por x menos 3, eu vou ter menos 1 como resto e o q de x. Fazendo o q de x, x menos 3 igual a 0, eu vou ter x igual a 3. Então, pegando 3, colocando dentro de f de x, eu vou encontrar o resto de x. Nesse caso, ele já está nos dando que é menos 1. Então, f de 3 menos 1, ok? Então, eu vou pegar f de 3 e colocar dentro dessa equação aqui também, assim como fiz com a primeira. Então, vai ficar da seguinte forma, né? f de x é x quadrado menos 5x mais 6 vezes q de x mais r de x mais b, certo? Esse é o f de x, esse vai ser o f de x, né? Então, estou pegando a mesma problema que eu fiz aqui na primeira. Então, estou colocando aqui. E aonde for
x eu vou colocar menos 3 e vou igualar menos 1. Então aqui vai ficar f de 3, 3 ao quadrado menos 5 vezes 3, mais 6 vezes q de x, mais a vezes 3, mais b. Sabendo que f de 3 é igual a menos 1, né? Então f de 3 aqui vai dar 9, menos 15, mais 6, q de x, a vezes 3, 3a, mais b. Então, aqui vou ter 9 menos 15 vai dar menos 6, menos 6 mais 6 vai dar 0. 0 vezes q, 0. Vai sobrar, desculpa, apenas 3a mais b, ok? Então, 3a mais b é igual a 1, porque f de 3 é igual a menos 1, desculpa, menos 1, ok? Então, veja só que aqui tem uma equação do primeiro grau. E aqui também na primeira parte que a gente fez, deu uma equação do primeiro grau, certo? Então, a gente vai pegar essas duas informações e vamos montar um sistema do primeiro grau, ok? Com duas incógnitas. Assim eu tenho um sistema do primeiro grau, né? 2a mais b igual a 3, 3a mais b igual a menos 1, certo? Então, eu preciso descobrir quem é a, quem é b dessa equação. Por quê? Ele quer saber o resto da divisão de f de x por x quadrado menos 5x mais 6. Mas a gente sabe que o resto dessa divisão de f de x por esse cara aqui é uma equação do primeiro grau. Está aqui, ó, é uma equação do primeiro grau. Então, eu preciso descobrir quem é a e quem é b. Quando eu descobrir, eu vou substituir aqui e vou achar justamente o resto da divisão de f de x por x quadrado menos 5x mais 6, ok? Resolvendo o sistema, nós temos, né? Então, aqui o sistema de equação do primeiro grau, existem três métodos de fazer, né? Na verdade, quatro métodos, de fazer essa equação nesse sistema. Primeiro é o método da adição, o segundo método da substituição, o terceiro método da comparação e o quarto método é chamado de regra de Cramer, ok? Regra de Cramer, de Cramer, né? Que é sobre matrizes, ok? Mas a gente vai fazer pelo método da adição, ok? A gente vai pegar a primeira equação aqui e multiplicar por menos 1, porque a gente precisa cancelar uma das incógnitas, beleza? Então, pegando a primeira equação e multiplicando por menos 1. Então, vai trocar todo o sinal dessa equação. Vai ficar menos 2a, menos b, menos 3, beleza? Multiplicando por menos 1. Então, temos aí, ó, menos 2a, menos b, menos 3, ok? A segunda equação, vou repetir com os mesmos sinais. Aqui eu vou fazer a soma, né? Como aqui eu tenho menos b e mais b, vai dar 0. Então, o que eu faço? Eu cancelo a menos b e mais b, certo? Aqui eu tenho menos 2a mais 3a vai dar a, menos 3 menos 1, menos 4. Então, a vai ficar menos 4, ok? Como a gente achou menos 4, a gente vai substituir aqui na primeira equação, certo? Então, vai ficar 2 vezes menos 4 mais b igual a 3, porque agora eu preciso descobrir b, já que já tenho a, ok? Então, a primeira equação vai ficar 2 vezes menos 4 mais b igual a 3. Então, 2 vezes menos 4 é menos 8. Menos 8 mais b igual a 3. Levando o menos 8 para o outro lado, vai ficar mais 8. Então, 3 mais 8 é igual a 11. Então, b é igual a 11. Assim, descobrimos quem é a e quem é b dessa equação. Como ele quer saber o resto da divisão de f de x por x quadrado é menos 5x mais 6, e o resto justamente é um polinômio do primeiro grau, né, que é a x mais b, eu vou substituir o menos 4 em a e 11 em b, certo? Então, r de x vai ficar menos 4x vezes, desculpa, menos 4 vezes x mais 11, assim o resto da divisão vai ficar menos 4x mais 11, ok? Esse é a resposta da solução, essa na verdade é a resposta de todo o nosso problema. Veja que ele é um pouco demorado, certo? Requer alguns conhecimentos sobre, vamos falar sobre divisão de dois polinômios, quando eu quero descobrir f de x, né? Sabendo que f de x é a multiplicação de q de x mais g de x, desculpa, mais q de x mais o resto, né? Então, vemos que aplicamos todo o teorema aí da divisão de polinômio, né, para a gente poder descobrir r de x, né, que esse caso é x mais b, porque ele é um grau menor que o divisor, certo? Então, essa aqui é a nossa resposta desse problema. Valeu, gente? Então, não esqueça de deixar seu like, compartilhe com os amigos, vamos fazer esse canal crescer, ok? Conto com vocês e até a próxima, beleza? Então, essa é a nossa resolução do nosso problema. E até a próxima, se Deus quiser.